Romanos 1, 16 a 17, acompanhe a leitura que vai ser feita através aí da tela, porque vai ser feita nessa versão. Vamos falar com Deus mais uma vez, em oração. Senhor, em nome de Jesus, nós aqui estamos porque dependemos exclusivamente do Senhor. Nossos corações, ó Deus, em arrependimento, em contrição, suplicando a Tua misericórdia, nós imploramos, ó Deus, que o Senhor venha a nós, que o Senhor fale conosco, que o Senhor haja com graça para que as nossas vidas sejam tocadas pela Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo possa falar com poder a todos nós, que nós sejamos impactados pela Tua palavra. Que a Tua palavra nos encha, que a Tua palavra nos corrija, que a Tua palavra nos admoeste, que a Tua palavra nos console, que a Tua palavra nos repreenda, que a Tua palavra mude o nosso coração e nos faça perceber o caminho que possamos estar e voltarmos para o Senhor e para a Sua vontade, para o Seu propósito. Nós oramos a Ti, por meio de Jesus e no poder do Espírito Santo, que todos digam amém. Amém. Vamos comigo, leia, por favor, a palavra do Senhor. Eu vou ler esses 2 versículos sozinho, e você vai ler em seguida o mesmo texto. Eu vou ler e você vai ler em seguida. Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque o Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça do princípio até o fim, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Agora, de novo, vocês sozinhos. Amém. Esse é um texto dos mais conhecidos do apóstolo Paulo. O nosso tema se baseia exatamente nele. O nosso tema é da condenação à justificação pela fé. Repita comigo: da condenação à justificação pela fé. Agora todos juntos: da condenação à justificação pela fé. Por que esse tema? E por que esse tema foi um tema tão central para a Reforma Protestante? Porque Lutero, porque os reformadores, ao olhar para a igreja, ao perceberem a crise moral, ao perceberem o relativismo teológico e todas as verdades fundamentais do Evangelho serem abandonadas, porque eles se voltaram para esse texto? Porque esse texto é tão importante? E aí o nosso tema, ele já explica um pouco do que significa isto. A mentalidade do homem medieval, a mentalidade da igreja medieval, da igreja católica apostólica romana na Idade Média, era a mentalidade de contabilidade. É a mentalidade da contabilidade divina. Você, com as suas virtudes, com os seus atos morais, com as suas obras meritórias, vai acumulando créditos. Vai acumulando créditos diante de Deus. À medida em que você age, à medida em que você faz, na medida em que você executa uma obra, que você se mantém puro, que você age segundo os mandamentos de Deus, você vai acumulando créditos, vai acumulando virtudes, vai acumulando bênçãos que você vai receber no futuro. Era uma ideia de que à medida que eu faço, Deus faz.
Essa mentalidade ainda está presente em muitos lugares. A mentalidade de que eu faço, Deus faz, eu faço, Deus faz, eu faço, Deus faz. Enquanto a mentalidade da graça de Deus é a mentalidade de que Deus faz, e porque Deus faz, porque Deus age, porque Deus transforma, porque Deus realiza, então, em resposta ao que Deus faz, em gratidão ao que Deus fez, então eu ajo. Não é uma mentalidade da contabilidade, porque na contabilidade divina, a partir dessa compreensão que existia na Idade Média, você sempre vai perder. Pode parecer que você vai conseguir, pelo menos empatar. Mas eu quero dizer que a Bíblia vai dizer, eu quero dizer que a Bíblia diz que eu e você vamos fracassar em tentar, com as nossas virtudes, nos aproximar de Deus e ter, a partir dessas virtudes, desses méritos, algum favor diante de Deus. Porque os meus pecados sempre vão ser mais do que as minhas virtudes. Aliás, as virtudes que nós fazemos, mesmo as mais simples virtudes que nós fazemos, elas têm uma origem. A origem das minhas virtudes mais simples é o próprio Deus. Olha para mim, você já ouviu uma música boa? Já leu um bom livro? Já viu um bom filme? Já viu uma obra de caridade no mundo, uma instituição que faça algo singular, significativo para as pessoas? Conhece um ser humano exemplar que faz as coisas de forma absolutamente digna e moralmente intocável? Essa pessoa está fazendo por causa da graça de Deus. Todo bem nesse mundo que existe nesse mundo, todo bem que existe nesse mundo, a única origem é Deus. Então às vezes as pessoas dizem, essa música é do diabo. Não é do diabo, o diabo não tem nada. O diabo não produz, o diabo não gera, o diabo é estéril, o diabo não realiza, o diabo não produz absolutamente nada. As coisas boas desse mundo, todas elas têm uma origem. A origem das coisas boas desse mundo, mesmo que não sejam coisas espirituais, porque eu falei de um bom livro, eu falei de uma boa música, eu falei de uma instituição de caridade, essas coisas têm uma origem, essa origem é Deus. Deus é a origem de todo o bem no mundo. Mas não é desses bens que eu estou falando quando digo que a igreja antes acreditava que podia ser salva. Aliás, alguns acreditavam que isso também era de alguma forma somado à sua vida para que eles pudessem ser salvos. Mas quando você constata a palavra de Deus e quando você olha de forma realista para si mesmo, realista, porque às vezes você pode ter um olhar sobre si que não é realista, de que você é uma pessoa justa, de que você é uma pessoa boa, de que você só faz o bem, de que você é uma pessoa absolutamente exemplar, um alecrim dourado, de que só os outros é que são maus, só os outros é que são tóxicos, só os outros é que fazem mal, e você não, lindão, você é espetacular. E tem muita gente dizendo isso a respeito de você mesmo, mas é mentira. Você é mau. Nós somos maus. E a nossa maldade nos levava direto para o inferno. Diferente do que a Igreja Católica dizia, não há purgatório. Meu irmão, não existe purgatório. Você não vai ficar após a morte num estado que não é tão bom e não tão ruim, se preparando, se purificando, para que você possa ir para a eternidade. Também você não vai reencarnar em outra pessoa, ou em um animal, ou você vai ter diversas encarnações, até que a sua vida esteja pronta para você ir para a eternidade. Não! Lutero percebeu que tudo isso era uma mentira, um engano da igreja, para tentar manipular as pessoas, para fazê-las
ter dependência da igreja, depender das orações da igreja, depender do Papa, depender dos bispos, depender das orações que eram feitas, orações pelos mortos. E Lutero percebe que do seu engano, e que a única forma de sair da condenação, de sair do inferno, de ir para a eternidade é através da justiça de Deus, que se realiza em Jesus, e que eu, pela graça de Deus, obtenho essa justiça por meio da fé. Não é a justiça que eu realizo pela fé, mas é por meio da fé. É por isso que o texto que nós lemos é um tema que a gente precisa focar e ainda voltar. Alguns podem dizer: esse pastor, a essa altura da vida, ainda fica pregando doutrina, ainda prega sobre questões da reforma, está preso a essa tradição. A maioria dos enganos que nós vemos nas igrejas modernas estão ligadas a uma soteriologia doente, a uma compreensão de Deus doente. É por isso que Paulo vai dizer: olha, não me envergonho do Evangelho. A vergonha é consequência de ter agido com base em uma falsa suposição equivocada. Ao lado dessa compreensão mentirosa de débitos e créditos, ao lado dessa compreensão mentirosa de que eu faço e de que eu tenho virtudes e que por isso eu sou salvo, ao lado dessa compreensão mentirosa, o que há no texto de Paulo, naquele momento, havia uma compreensão dos judeus também equivocada, uma compreensão de que as obras da lei não eram iguais à da Igreja Católica da Idade Média, mas as obras da lei para os judeus era a seguinte: presta atenção no que eu vou dizer. Se eu vivo e respeito o Shabá, se eu separo esse dia de consagração a Deus, se eu como as comidas que são separadas para todo o judeu, se eu separo o dia, se eu separo a comida, se eu também circuncido, o sinal da aliança de pertencimento ao povo de Deus era a circuncisão. Então, se eu estou circuncidado, eu como a comida que é separada, não como carne de porco, não como camarão, não me misturo com os gentios. Se eu respeito o sábado, então eu estou totalmente preparado e eu sou alvo da bênção de Deus, e eu sou salvo por causa da minha posição. Então há dois aspectos que eu preciso dizer que esse texto vem destruir e fazer com que nós compreendamos. Não são as obras meritórias, não são as minhas atividades morais, não é o meu esforço minucioso em me manter puro que vai me salvar. Não é também o fato de ser judeu, de cumprir o mandamento e as obras da lei. Elas incluem em guardar o sábado, em comer a comida e a dieta alimentar de judeu. É por isso que em Gálatas Paulo vai dizer a Pedro e vai confrontá-lo de forma radical diante de todos. Paulo bota o dedo na cara de Pedro e diz: você é mentiroso, você é falso, Pedro. Porque quando os irmãos Tiago e os que seguem Tiago não estão aqui, você se assenta e você come com os gentios. Quando vem os de Tiago e você está com os gentios, você não come com eles, porque você é falso, porque você quer agradar a um e quer agradar a outros. Por que essa luta? Porque eles entendiam que o judeu devia estar separado, que as comidas que os gentios comiam eram impuras. Lembram do texto que Pedro foi exortado a comer e matar um animal quadrúpede, e que Pedro disse no sonho: não vou comer, porque esse animal é impuro. E Deus disse: mata e come, porque aquilo que eu estou dizendo, não torne impuro aquilo que eu disse que é puro. Eu estou dizendo vários textos para você, para te dizer o seguinte: o que isto tem a ver?
tudo a ver uma compreensão errada de Deus, uma compreensão que eu sou salvo por um status, por uma posição, por um lugar. Eu nasci judeu, eu nasci presbiteriano, eu nasci batista, eu nasci na igreja, então eu sou salvo por isso. Ou uma visão individualista: eu faço tudo certo, eu cumpro os mandamentos, eu tenho o meu valor pessoal e eu sou salvo por isso. Mas o que Paulo está dizendo para a gente, que tudo isso é um engano, porque ninguém é salvo por obras da lei e nem por atitudes morais, que eu, por mais limpo e puro que seja. Mas Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho. Vergonha com consequência de ter agido com base em uma suposição falsa e equivocada, porque quando eu acredito que essas coisas que me salvam, eu deveria ter vergonha. E o que Paulo está dizendo é: eu não tenho vergonha, porque o evangelho que eu prego é verdadeiro. Então começa aí. Paulo está dizendo e afirmando o seguinte: o que eu prego é verdadeiro, o evangelho que eu prego é verdadeiro. E a pergunta é: o que é o evangelho? Por que Paulo não se envergonha? E por que é que ele se envergonharia? Olha para mim, preste atenção. Pode alguém se envergonhar do evangelho? Naquele momento poderia. Sabe por quê? Porque na concepção grega, a última coisa que o ser humano deveria fazer depois da morte era assumir um corpo. A última coisa que o grego esperava é que, depois de morrer, alguém morre e ressuscita dos mortos, o que era um absurdo para o grego. E depois de ressuscitar dos mortos, ainda tem um corpo físico. Preste atenção, olha para mim, preste atenção, porque isso é muito importante. Isso é muito importante. Qual era a visão de salvação dos gregos? Era o mundo que Jesus vivia, era o mundo que Paulo vivia. Pastor, eu não quero saber de história e geografia, mas para você entender a Bíblia, você precisa saber quando ela foi escrita, em que contexto ela foi escrita, porque Paulo escreve e fala disso. Paulo está dizendo: eu não me envergonho do evangelho. Mesmo que os gregos digam que é absurdo alguém morrer e ressuscitar dos mortos, já que ressuscitar dos mortos é para eles algo que não deveria acontecer, porque alguém, quando morre, deveria estar no lugar especial entre os heróis, junto com Aquiles, junto com Zeus, junto com os deuses. Deveria estar numa posição sem corpo, porque para eles o corpo é mau, o corpo é que é a razão do pecado. E eu digo em nome de Jesus que Deus criou o corpo, Deus criou a matéria, e tudo que Deus criou é bom. Foi o pecado que transformou o corpo em algo ruim. Mas quando nós ressuscitarmos dos mortos, os nossos corpos serão transformados e serão perfeitos. Então o grego acha que quando morre, vai para o lugar onde não se tem corpo, onde não se tem matéria. E por isso o evangelho poderia ser motivo de escândalo e de vergonha. Porque Paulo está pregando o quê? Que Jesus morreu, desceu à sepultura, apodreceu por 3 dias, foi engolido pela terra, e depois de 3 dias, quase apodrecendo, ele se levanta dos mortos, e ao invés de agir e ser um espírito, ele não tem um espírito, ele tem um corpo. Ele come peixe, ele toma vinho, ele participa da mesa com os discípulos, ele está entre os vivos, e isso é escandaloso, é vergonhoso. Mas Paulo está dizendo: eu não me envergonho do evangelho. É disso que está sendo dito, é isso o problema, é esse o problema. Um outro motivo por que Paulo não se envergonha do evangelho: todos os judeus esperavam o Messias, todos os judeus esperavam a vinda de um cavaleiro que vinha com um exército e que derrotaria os inimigos de Judá, de Jerusalém. Todos esperavam, todo o povo de Deus esperava que o Messias seria um rei semelhante a Davi, um rei poderoso. Veio o Messias, nasce na manjedoura. Veio o Messias, morre crucificado. Veio o Messias Jesus, porque eu já expliquei para vocês que Jesus Cristo é Jesus o Messias.
Jesus o Messias, Cristo não é nome próprio, Cristo é título, é designação de função. Então Jesus Cristo é Jesus o Messias. Então para os judeus seria uma vergonha, segundo Paulo, apresentar Jesus como o Messias, aquele esperado, aquele que viria, aquele que levantaria o estandarte de Jerusalém e que poria o povo de Deus, o povo santo, numa posição especial. Jesus não fez absolutamente nada disso. Então Paulo começa esse texto dizendo: eu não me envergonho do Evangelho, apesar dos gregos zombarem de que nós ressuscitamos, apesar dos judeus se escandalizarem porque o Messias morreu numa cruz, e porque ele morreu e foi humilhado como qualquer outro homem, como um bandido qualquer. E Paulo está dizendo: eu não me envergonho. O Evangelho é isso. O Evangelho é para escandalizar. O Evangelho é para deixar as pessoas que não compreendem o Evangelho sem entender, mas aqueles que recebem o Evangelho compreendem. Meu irmão, olha para mim, preste atenção. O Evangelho, ele, para aquele que recebe o Evangelho, é iluminação. Nós somos iluminados, as pessoas passam a entender e tudo faz sentido. Mas o Evangelho, o mesmo Evangelho, para aqueles que se perdem, para aqueles que são a massa dos perdidos e que vão caminhar para o inferno, o Evangelho é loucura, o Evangelho é absurdo, o Evangelho é loucura, porque o Evangelho diz: é meu inimigo. O Evangelho diz: não busque o seu lucro, busque o melhor para os outros. O Evangelho diz: baixa a cabeça e não seja arrogante. O Evangelho diz: não precisa ser o primeiro, basta que você cumpra o trajeto. O Evangelho diz para você ser aquele que coloca o outro em primeiro lugar e não você. Então, para a sociedade que nós vivemos, egoísta, narcisista, doente, cheia de manias e um desejo desenfreado de consumo, de ter. Alguém que diga que não importa quanto você tenha, não importa quem você é, não importa a família, a sua origem, não importa as roupas que você veste, não importa tudo que você faça, eu posso transformar a sua vida. Não importa até agora o seu fracasso, não importa que você tenha cometido crimes, não importa que você seja uma pessoa abjeta para as pessoas, o Evangelho vai salvar você. O Evangelho não pode ser para essas pessoas algo compreensível. O Evangelho é loucura para essas pessoas. O Evangelho é loucura para essas pessoas, porque nós recebemos o Evangelho, ele nos ilumina. Nós não nos envergonhamos do Evangelho, mas o Evangelho, para aqueles que não compreendem o Evangelho, é isso aí. É absurdo, é fanatismo, é intolerância, é um monte de coisa. Eu quero dizer para vocês que em alguns aspectos vai parecer para muita gente que eu sou intolerante, que você é intolerante, porque ter verdades inegociáveis, ter absolutos morais, ter que dizer sim e não na sociedade doente que nós vivemos é intolerância. Dizer para alguém que ele não pode fazer tudo o que deseja e que alguns desejos têm que ser reprimidos, sim, porque são desejos abomináveis. A sociedade, a partir de Freud, vai dizer para a gente que você tem que colocar para fora os desejos. Não sabem os meus desejos, cheios de pecado. Eu não posso pôr para fora os meus desejos. Os meus desejos, que são contrários à palavra de Deus, eu os confesso. Eu peço perdão. Eu peço forças ao Espírito Santo para que eu não ponha para fora os meus desejos. Os meus desejos, quando alguém me irrita, é de reagir. É de pagar no mesmo preço. Os meus desejos, quando eu me sinto traído, é de revidar a traição. Os meus desejos, os seus desejos, são por vezes pecaminosos e os desejos de alguns são até criminosos. Mas se você não os comete, você não está em delito. A sociedade diz para você, dá
colocar em prática os seus desejos. E o Evangelho não. É por isso que Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. As pessoas, a sociedade, a cultura, os políticos, as ideologias de direita, de esquerda, vão fazer, em algum momento, você se envergonhar delas. Mas do Evangelho, você não vai se envergonhar. Eles vão tentar, inclusive, envergonhar o Evangelho. Mas o Evangelho não é algo do qual eu tenha vergonha. O Evangelho é algo pelo qual eu sou capaz de morrer. Não de matar, mas de morrer. Porque o cristão tem que estar pronto para morrer pelo Evangelho. Preste atenção no que eu estou dizendo para você. Nós podemos morrer pelo Evangelho, mas nós não podemos matar pelo Evangelho. Porque a Bíblia diz: não matarás. A Bíblia diz: não matarás. Repita comigo, a Bíblia diz: não matarás. Ah, pastor, alguém que está trabalhando, está numa guerra, pode matar? Isso é uma exceção. Alguém que é policial, está no uso do seu trabalho, do seu serviço e está defendendo a sua vida, pode matar? Sim, é uma exceção. Mas o mandamento de Deus é: não matarás. Eu e você estamos na sociedade que envergonha o Evangelho. Gente, é só por isso que Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho de algo que eu haja e que eu faça numa suposição errada, numa confiança equivocada. Mas ele diz o motivo. Continue comigo, põe aí o texto. Por que não me envergonho do Evangelho? Porque é poder de Deus. Com isso, claramente, pensa-se em uma força que causa um efeito marcante na vida das pessoas, transformando-as e deixando evidente, e particularmente, a conversão, a ressurreição. A ressurreição dos mortos é o maior poder desta terra. A ressurreição dos mortos significa que Deus reivindicou o corpo de seu filho. Eu sempre repito isso aqui para você poder entranhar na sua mente, no seu coração, princípios que você precisa guardar. O salário do pecado é a morte, e todos que pecam vão. Se o salário do pecado é a morte, todos que pecam vão morrer. E se Jesus morre, ele não tem pecado, a única coisa que pode acontecer depois dos 3 dias que ele está morto é o Pai o levantar dos mortos, porque nele está a justiça verdadeira. E este poder que levanta Jesus dos mortos é o poder da ressurreição. E qual é o poder do Evangelho? É o mesmo poder que levantou Jesus dos mortos. Quando eu prego o Evangelho é Jesus, é a sua vida, é a sua morte, é a sua ressurreição, é a sua ascensão aos céus, é a sua volta que haverá no futuro, é o derramamento do Espírito Santo. Isso é poder de Deus. Você não precisa fazer absolutamente nada. Abre a Bíblia, lê o Evangelho. O Evangelho vai fazer tudo o que precisa ser feito. Eu nem preciso pregar. Na China, as pessoas não estão pregando. Eles só abrem a Bíblia, eles só leem, eles só oram e leem. E o poder de Deus tem se espalhado, e a vida das pessoas tem mudado. E tem igrejas com 2 milhões de pessoas, e tem igrejas debaixo dos túmulos, e tem igreja debaixo das casas, e as pessoas estão apenas lendo o Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho muda, o Evangelho transforma. O Evangelho é poder de Deus, porque não há vida que receba a Cristo, que não veja uma transformação visível, palpável. O Evangelho, ele é uma energia, é um poder para viver uma vida diferente. O Evangelho é poder de Deus, porque é poder para você viver uma vida diferente.
Você tem poder para viver uma vida diferente. E não é aquela história de eu tenho poder, porque eu quero, porque eu posso, porque eu gosto, porque isso, como os coaches vão dizer. Não é isso que eu estou falando. Não é disso. Não é poder seu. Não é poder da sua personalidade. Não é poder da sua autoestima. Não é poder que você visualiza e realiza. Não é poder no sentido de que eu faço as coisas. Não é poder no sentido de o homem realizar. Não é isto. É um poder que vem de Deus. É um poder que abriu a sepultura de Jesus e o levantou dos mortos. E Ele concedeu esse poder à igreja. E Ele deu esse poder à palavra dEle. É a confiança de que, independente das aparências mais sombrias, das realidades mais temíveis desta vida, das tempestades mais absurdas que você enfrente, o poder do Evangelho vai guardar a sua alma. O poder do Evangelho vai garantir que você vai enfrentar a tempestade e de que você vai vencê-la. É o poder que vai dar a você a persistência, a perseverança até o fim. Quando nós falamos de salvação e de crentes que são salvos e são salvos para sempre, é porque se você uma vez recebeu esse poder não vai deixar de realizar uma obra na sua vida de tal forma que a sua vida será transformada. Olha para mim, meu irmão, se você recebeu o Evangelho, o poder de Deus de verdade na sua vida, esse poder vai permanecer em você até o último suspiro de vida, porque este poder não vai sair de você, porque esse poder é o Espírito de Deus agindo como agiu no corpo morto de Jesus e o levantou dos mortos e nos garantiu a vida eterna, a vida eterna, a vida eterna. Eu falo tanto de vida eterna. Deus me dê graça de aos 99 anos morrer aqui pregando, anunciando o Evangelho. Deus me dê graça de ser um velho que vocês vão carregar no culto, que morreu pregando o Evangelho. Que Deus me dê graça de ser um velho que repete os mesmos sermões depois dos 80 anos, porque é isso que vai acontecer, inevitavelmente. Depois dos 80 anos eu vou repetir os sermões que eu já preguei, mas que Deus me dê graça de que esse poder do Evangelho, eu morra por esse poder do Evangelho. Morra por esse poder do Evangelho, por esse Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Eu não pretendo morrer cedo, viu, minha esposa? Eu não pretendo morrer cedo. Não pretendo. Não vou deixar uma pensão gorda para você arrumar um rapaz jovem, belo para se casar. Não vou. Pretendo morrer velho aos 99 anos, bem chato, cheio de netos, rabugento e te dando trabalho. E você com um pouquinho menos, né? Você é mais nova. Fora as minhas brincadeiras, o Evangelho é poder de Deus para a salvação. A salvação aqui, olha para mim, presta atenção. O contexto dessa palavra salvação, ele é tríplice, porque salvação é saúde física, salvação é preservação, salvação é segurança. O judeu, ele não fala de salvação apenas de almas que vão para o céu. Salvação para o judeu, salvação para o crente, significa saúde física, significa bem-estar físico, bem-estar emocional, preservação, segurança. Mas salvação também tem um sentido espiritual, é libertação, libertação do pecado, é libertação do perigo. Salvação é restauração da integridade. E a salvação também tem um sentido escatológico. Olha para mim, salvação é esperança para o futuro. Salvação é libertação da destruição final.
Salvação é resultado final do propósito de Deus na minha vida. Salvação, então, não me envergonho do poder de Deus para a salvação. Então, o que Deus está nos dando e o que Deus vai nos dar é uma salvação que inclui a vida física, o estado espiritual e que aponta para o futuro bom e belo que Deus vai nos conceder. É por isso que Jesus realiza curas. Jesus realiza curas porque não basta ter saúde espiritual, precisa ter saúde física. O corpo precisa estar bem, a vida precisa ser boa. Quem acha que sou convertido para viver num vale de lágrimas até que Jesus volte está enganado. Quem acha que o cristianismo é sofrimento, dor, só lágrima, vou aqui, na minha luta, no meu sofrimento, até Jesus chegar, não aguento mais essa vida, quero vivê-la, mas Jesus está mandando eu viver esse vale, essa luta, a minha vida sofrida. Isso não é evangelho. Evangelho é viver uma vida boa. Evangelho é desejar as coisas boas. Evangelho é poder comer uma mesa farta com a sua família. Evangelho não é miséria. Evangelho não é viver uma vida medíocre. Evangelho não é viver uma vida doente. A doença vem, é inevitável, e não escolhe as pessoas. Mas há doenças e há vidas que vivem e que são menores por uma escolha pessoal nossa, porque fazemos escolhas que nos levam a viver uma vida limitada, porque encheu as caras de cachaça, porque fumou igual a chaminé, porque viveu de bar em bar, caindo e levantando, porque gastou tudo que tinha, jogou o dinheiro no lixo, gastou com as amantes, gastou no jogo do bicho, gastou dinheiro no tigrinho. Mexi num ponto aí, hein? Senti que mexi no vespeiro, hein? Li uma pesquisa recente que os consumidores do tigrinho são tudo crente. Boa parte deles é tudo crente, 50% é crente. Está lá no tigrinho, está lá postando. Meu irmão, olha para mim, só ganha a banca. Jogo, só ganha a banca. Você não ganha. Você não ganha. Jogo, você perde. Sempre perde. Então a vida boa que você deseja ter é uma construção que você faz nessa vida. E salvação é vida boa. Quem não quer acordar amanhã, segunda-feira, e pegar o carro e ir para a Barra da Tijuca com os filhos e fazer um passeio na segunda-feira? Eu quero, eu só não tenho dinheiro e nem o carro para ir. Mas eu quero. Eu tenho compromisso, eu já tenho a visita marcada. Mas eu quero. E se eu puder, um dia eu vou fazer. E quando eu puder, eu vou fazer. Estou aí chorando para ver se no final do ano, no início do outro, eu vou para Mangaratiba, para uma casinha lá, vou chorar, porque eu quero uma vida boa nesta terra, e evangelho é uma vida boa nesta terra. Amém? Mas evangelho é salvação, evangelho é garantia de vida eterna. Então, quando você falar de evangelho e alguém disser para você, mas eu sou crente, depois que eu virei crente a coisa piorou, eu quero ser crente para minha vida melhorar. A sua vida pode melhorar e vai melhorar, porque a salvação inclui uma vida boa em todos os aspectos. Mas lembre-se que também há consequências da sua história, do seu pecado, das suas escolhas equivocadas que vão pesar sobre a sua vida.
casou com esse marido acomodado, que não muda de vida, não vai mudar também a sua. Mas casou, não é para separar não, empurra ele. Bota ele para frente, bota ele em pé e joga ele para frente. Mas as consequências das nossas escolhas definem também a nossa vida. E evangelho significa dizer que a salvação, ela chega em todos os âmbitos da nossa vida. Eu não estou aqui falando outra coisa senão que o evangelho. Mas o evangelho é para todo aquele que... O significado da palavra dita por Paulo não quer focar somente no ato inicial da fé. Crer não é apenas um ato inicial. Eu criei, fui à frente, entreguei minha vida, pertenço a Deus, eu criei. Então, evangelho é para a salvação de todo aquele que crê. Significa que é o primeiro ato, mas esse primeiro ato de fé, que eu escolho mudar de vida, traz uma orientação para a minha vida inteira. O ato de crer significa que eu creio e vivo a partir daquilo que eu creio. Então todo aquele que crê, crê em outro. Quem crê não crê apenas em si mesmo, porque o evangelho não é sobre nós, o evangelho é sobre Cristo. E Cristo é cruz. E Cristo é ressurreição também. Não podemos esquecer que Cristo é cruz, mas também é ressurreição dos mortos. Então é crer, é salvação para todo aquele que crê. E esse ato de crer envolve toda a minha existência e me ensina qual é a orientação certa. A ênfase em todo aquele que crê tem um tom e um brado de guerra. É tipo, todo aquele que crê, e alguém diz, eu creio, e eu vou, eu parto para a guerra. Todo aquele que crê diz, eu creio, e eu vou, e eu luto, e eu vou me entregar a Jesus. Então, crer na salvação, significa viver motivado, entranhado, comprometido com aquilo que eu aceitei. Eu creio em Jesus, eu vivo Jesus, eu amo Jesus, eu enfrento as lutas, as guerras. É ao mesmo tempo um ponto inicial, mas eu continuo buscando esse poder salvador de Deus na minha vida. Eu tenho, eu recebi, eu criei e eu vivo a partir daquilo que eu creio. Então, salvação para todo aquele que crê significa isso. Então, Paulo continua para o judeu, primeiro, mas também para o grego. E aí eu tenho que voltar para questões que alguns de vocês talvez achem que eu estou viajando aqui em geografia, história, essas coisas todas que o pastor gosta de falar. Mas eu quero dizer para vocês que a visão desses primeiros cristãos era de que a salvação era para o judeu, só para o judeu. Gente, a salvação pela fé, a justificação pela fé é para quebrar esse estigma de que a salvação não é só para o judeu. Não é pela posição especial que o judeu ocupa. Não é porque ele vive o sábado, não é porque ele circuncidou, não é porque ele come comidas específicas, uma dieta alimentar, que ele tem uma posição especial diante de Deus. Quando os fariseus, judeus radicais, se aproximam de Jesus para reivindicar uma posição especial diante de Jesus pelo fato de serem judeus, Jesus diz para esses fariseus o seguinte: eu posso transformar filhos de Abraão a partir dessas pedras, porque todo judeu é filho de Abraão. Todo judeu é filho de Abraão. Então, por ser filho de Abraão, ele acha que tem uma posição especial. E Jesus diz: eu posso fazer essas pedras serem também filhos de Abraão, ou seja, também judeus. E aí Jesus está dizendo, primeiro do judeu, mas também do grego,
é para dizer o seguinte: Jesus era judeu, os patriarcas eram judeus, a expressão chegou primeiro para eles, mas eles são apenas um canal, um instrumento que Deus vai usar para salvar outros. E com a vinda de Jesus, a missão dos judeus termina. Os judeus representavam a nação escolhida. Essa nação específica cumpre seu ministério com a ressurreição de Jesus. E quem agora se torna verdadeiro israelita? Todo aquele que crê. Todo aquele que crê está no time. Todo aquele que crê está na família. Todo aquele que crê é israelita. Vem para o judeu primeiro, por uma questão histórica. Eles foram beneficiários primeiro da graça de Deus. Moisés era judeu, Abraão era judeu, Jesus era judeu. Então é primeiro para os judeus, mas também para os gregos. Significa dizer, gregos aqui, não é só o grego. Grego para o judeu é todo mundo que não é judeu. Não descobriram a América ainda. Não é uma questão que é teológica, é uma questão geográfica, é uma questão histórica. Tem judeu e tem grego. Só tinha isso. Então a salvação chegou para quem? Primeiro para o judeu, depois para o grego. Isso é uma questão de merecimentos, de Deus ama mais os judeus, Deus ama menos o grego? Não, é uma questão de dizer, o evangelho chegou para o judeu, mas também chegou para o grego. E quando Jesus fala isso, ele está quebrando toda uma tradição que acredita que basta ser judeu, basta ser presbiteriano, basta ser assembleano, basta ser católico, basta ser messiânico e eu estou salvo. Salvação não vem da etnia, não vem da denominação, não vem da posição teológica. A salvação vem daquele que crê. Aquele que crê vai ser salvo. Amém? Aquele que crê vai ser salvo. Crer no Evangelho. Não é crer nos 5 pontos calvinistas, é crer no Evangelho. É por isso que aqueles que não creem nos 5 pontos calvinistas, e eu sou calvinista, vão ser salvos também. Porque precisam crer e creem no Evangelho. Agora, eu acredito que existe um modelo de vida teológico que inclui crer nos 5 pontos calvinistas. Porque eu e você e nós somos de uma igreja calvinista. Mas não é pelo sangue de Calvino que eu fui salvo. Nem você. Amém? Foi pelo sangue de Cristo Jesus. E esse sangue de Cristo Jesus une a todos. O sangue de Jesus une assembleanos, batistas, metodistas, une anglicanos, luteranos. Esse sangue de Jesus une assembleanos. Deus é amor, quadrangular. Igreja de Deus, igreja do fogo azul. Se crê em Jesus e vive a palavra de Deus de acordo com os princípios básicos da fé, então eu creio, você crê, nós vamos nos encontrar na eternidade. Não é você e eu que julgamos os outros. E eu sempre vou falar, tem coisas que os pastores repetem. Quando vocês fizerem um elenco das coisas que os pastores repetem, e é proposital, olha para mim, presta atenção, nós não vamos fazer listinha de quem é salvo. Sabe quem faz listinha de quem é salvo? Os fariseus, os religiosos hipócritas. Nós não fazemos listinha de quem é salvo, porque quando você faz a listinha de quem é salvo, pode ter uma certeza, nessa lista, o único nome que não está é o seu. Do que fez a lista. Quem faz a lista não tem o nome na lista. Quem faz a lista não tem o nome na lista, porque quem tem o nome na lista não faz lista. Porque quem tem o nome nos céus não faz a lista de quem está lá. Simplesmente recebe por graça.
É graça, é graça, é graça, é misericórdia, é Deus. E eu termino, meu irmão, esse texto com a parte mais importante do texto, que diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. No Evangelho é revelada a justiça de Deus. E qual é a justiça de Deus? A justiça de Deus é Ele punir na sua ira o seu filho. A justiça de Deus é Jesus morto, crucificado. A justiça de Deus é Ele, como diz Lutero. Eu vou ler aqui o que Lutero diz: quando o misericordioso Pai viu que estávamos sendo oprimidos pela lei e que estávamos mantidos sob a maldição e que não seríamos libertos disso por nada, enviou seu Filho ao mundo, empilhou todos os pecados de todos os seres humanos, não apenas os meus pecados, os teus pecados, mas os pecados do mundo inteiro, passados, presentes, futuros, e que nos atacam e tentam nos condenar, e de fato nos condenam. Ele ataca Cristo e quer devorá-lo, como devorou os demais. Porém, Cristo os venceu e superou em si mesmo, e quer que creiamos que assim como em sua pessoa não há mais a máscara do pecador ou qualquer vestígio de morte, da mesma forma, isto não está mais em nossa pessoa, visto que Ele fez tudo por nós, por pura e unicamente por graça. Então a justiça de Deus, ela se aplica em nós, porque Deus pegou Jesus e esmagou Jesus e puniu Jesus, colocou os pecados da humanidade inteira sobre Jesus, porque o pecado que gera morte foi colocado sobre Jesus. E quando Deus declara que nós somos justos, não é por causa da nossa justiça, é porque Ele olha para o seu Filho e vê que o seu Filho cumpriu toda a justiça da lei, e a justiça da lei nos declara que nós que somos inaceitáveis, nós que somos injustos, nós que somos pecadores, a justiça nos declara agora que nós somos livres, justos. Posso ouvir um glórias a Deus? Você não glorifica com isso? Você não se sente alegre com isso? Seu coração não sente conforto nisso? Pois eu sinto conforto de que ainda que eu caia, ainda que eu cometa o mais grave delito, ainda que eu seja o pior dos pecadores, o principal deles, Cristo morreu pelos meus pecados. A justiça foi feita. No tribunal, doutora Bia, uma vez que a justiça foi executada sobre um criminoso e ele foi condenado, a justiça cumpriu o seu papel, sim ou não? Há como condenar mais de uma pessoa pelo mesmo crime que alguém cometeu unicamente, assumiu todo o crime, Jesus assumiu os meus crimes, os meus pecados. E sabe o que acontece comigo hoje, com você hoje? A justiça de Deus me torna justo, porque não trata-se apenas de uma justiça objetiva. Eu fui declarado justo, é a justiça objetiva de Deus. Deus me declara justo, Deus bateu o martelo, Ele é o juiz, Ele me declarou justo por causa de Cristo. Isso é a justiça objetiva de Deus. Agora, qual é a justiça subjetiva de Deus? Deus está me tornando justo. Deus, no processo da santificação, a cada dia que eu reconheço a Cristo, a cada dia, até o final, Ele começou a boa obra, Ele vai terminar a boa obra. Até o final, Ele vai me tornando justo, me tornando justo, me tornando justo, me tornando justo. Até chegar o dia da minha morte, Ele fala: está pronto, está justo, é meu, eu quero, vem. E às vezes Ele abruptamente leva e faz: eu vou tornar justo de uma vez só.
rapidinho, assim. Porque os santos são transformados no momento da morte e recebem uma alma transformada e vão viver na glória, e são transformados a partir da morte. Quando eu atravesso aquela porta que me leva à eternidade, Cristo, através do seu poder, da sua graça, me torna justo, e eu me apresento ao Pai por causa da justiça de Cristo, e porque Ele instantaneamente me faz justo, eu me apresento aqui, estou justo, lavado, remido. O sangue de Jesus me lavou. O sangue de Jesus me lavou. O sangue de Jesus me lavou. Nós cantamos isso. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Lá. Vocês que sabem cantar. O sangue de Jesus me lavou. A justiça de Deus é acessível. Eu sou olhado por Deus e Deus não olha para mim de cara feia. Deus olha para mim, meu filho, é justo, está sendo justificado a cada dia, está sendo lavado. Ele caiu, mas ele vai se levantar. Ele sofreu, mas ele vai se reerguer. Ele olha para nós e vê a justiça de Jesus. E essa justiça é de fé, em fé, porque somos salvos por causa da fé. Mas a fé que nos salva não é uma fé intelectual, não é a justiça pela fé, no sentido de que eu tenho fé, eu tenho fé. Olha para mim, presta atenção. Eu vou ter fé agora, eu vou ter fé em Jesus, eu vou ter fé e eu vou ser salvo. Vou me esforçar para ter fé, vou me esforçar para ter fé. Não vou fazer nada errado, vou parar de fumar, vou parar de beber. Tudo isso é consequência do Evangelho e é para parar mesmo. Mas se você acha que fé vou fazer isso aqui, tudo certinho, e aí eu vou exercer a fé e eu vou ser salvo. A fé é algo que vem de dentro da gente, não de fora. Não é uma determinação minha, vou ter fé. É o Espírito Santo entrando dentro de você, mudando tudo dentro de você, lá dentro de você, e vai brotando, vai saindo de dentro de você, e você vai vendo as mudanças acontecer, inexplicáveis acontecer na sua vida, inexplicáveis, porque a regeneração muda quem você é, de dentro para fora, porque a fé foi plantada, e a fé vai germinando de fé em fé, e vai mudando quem você é. A fé verdadeira não é algo que eu faço, é algo que Deus faz, porque até mesmo a fé é dom de Deus, a fé é dom de Deus, Deus dá, e só tem fé quem Deus dá, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, mas todos os escolhidos vão receber a fé. E vão viver da fé, porque é de fé em fé, de fé em fé, de fé em fé, de fé em fé, até Jesus voltar. Na fé eu vou viver. E fé é esperança, e esperança gera fé, e a fé gera esperança, porque a esperança é a perseverança, é a permanência, a fé é continuar. Por isso que quem sai, quem se afasta e não volta mais, demonstrou que não tem fé. Quando eu digo que o crente verdadeiro permanece, é porque às vezes ele pode sair da rota, mas depois o Senhor traz de volta para a rota. Porque a fé foi plantada, e essa fé uma hora faz o cara fazer: o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu lembro que quando eu era criança, minha avó era mãe de santo. E eu não estou fazendo nenhum ataque a nenhuma religião, eu só estou dizendo sobre a minha experiência de fé. E a minha experiência de fé passa no início pelo fato de que minha avó era mãe de santo, e um dia eu fui lá na reunião em que eles estavam, né, recebendo os orixás, e eu era criança, bem pequeno, uns 5,
para 6 anos ainda, mas ainda não tinha ido para a igreja. E eu falei no meu coração e falei lá na minha alma, eu lembro disso, porque isso foi marcante para mim. Eu quero ser daqui. Eu quero também bater eu quero ser cambono, que era a pessoa que fica no batuque lá no terreiro. Era o quê? No atabaque. Mas tem um nome específico para quem faz esse ritual. Eu falei, eu quero ser isso aí. Eu quero ser isso aí. E aí veio a pombagira perto de mim e falou, você não é daqui. Você não vai ser daqui. Você não é daqui. Em outro momento em que eu fui no terreiro, com a minha mãe, porque minha mãe gostava disso, aquela que gostava desse negócio, a mãe de santo chegou e disse, tira o seu filho daqui, está atrapalhando os nossos negócios aqui. Ele não é daqui. Quem é do Senhor vai estar com o Senhor. Quem é do Senhor, Ele vai trazer. O Senhor vai trazer. De todos os que são dele, nenhum se perdeu. Você não vai se perder. Você não vai se perder. Pode ter se afastado por 1 ano, pode ter tido problemas, pode ter tido dores, pode ter sido magoado, ferido por um líder religioso, inescrupuloso, mas você não vai se perder, porque o Senhor é o teu Deus. A tua família pertence a Ele, o teu marido pertence a Ele, os teus filhos pertencem a Ele. Não vai se perder. Não vai se perder. Não sou eu que estou dizendo, não sou eu, é a palavra de Deus que diz que Deus pode realizar aquilo que é impossível, e aquilo que é impossível Deus faz por meio do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para todo o que crê, e todo o que crê, do judeu, do grego, vai experimentar o poder de Deus, e o poder de Deus é de fé em fé, e a fé move e transforma completamente as realidades, é de fé em fé, e o poder da fé é o dom de Deus. E nós vamos viver até o final pela fé. Meu irmão, se ponha de pé. Meu irmão, louve a Deus de pé. Meu irmão, ore a Deus e louve a Deus, porque Ele nos deu a eterna salvação em Jesus Cristo.